tem uma cena na Bíblia que eu não consigo tirar da cabeça. Elias estava sozinho, no deserto, exausto de uma forma que vai além do cansaço físico. Era um cansaço de alma. Ele tinha acabado de viver uma das maiores vitórias da sua vida e logo depois entrou em colapso total. Ele pediu para morrer. E sabe o que Deus fez? Não mandou um sermão, não mandou uma reprovação, mandou um anjo. E o anjo fez a coisa mais simples e mais humana do mundo. Preparou comida, tocou no seu ombro e disse apenas: levanta-te e come, porque o caminho é longo demais para ti. Eu penso nessa cena cada vez que alguém me pergunta se anjos são reais. Porque ali não tem misticismo, não tem efeito especial. Tem um ser enviado por Deus fazendo a coisa mais concreta possível, cuidando de um ser humano destruído que precisava comer e descansar antes de qualquer outra coisa. É isso que eu quero que você entenda antes de entrar nos sinais de hoje. Anjos não são decoração teológica. São agentes ativos. E a Bíblia os descreve operando de formas muito mais próximas e cotidianas do que a gente imagina. Sinal número 1. Você acorda no meio da noite sem nenhuma razão aparente. Sem barulho. Sem pesadelo. Você simplesmente está acordado, alerta, com uma clareza estranha para aquela hora. Esse fenômeno aparece repetidamente nas Escrituras. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 5, foi um toque físico de um anjo que acordou Elias. Em Daniel, capítulo 9, versículo 21, o anjo Gabriel chegou até Daniel durante a oração noturna. Em Atos, capítulo 12, um anjo acordou Pedro na prisão com um toque no lado. O padrão é consistente. Quando Deus ou seus mensageiros querem atenção, eles usam a noite. O teólogo Walter Brueggemann observa que a noite nas Escrituras é frequentemente descrita como o espaço onde a voz de Deus encontra menos resistência. O dia está cheio de ruído, de agenda, de distração. A madrugada é onde algo mais profundo consegue alcançar você. Da próxima vez que isso acontecer, antes de pegar o celular, fique quieto. Ore. Preste atenção ao que está no seu coração naquele momento. Sinal número 2. Uma paz que não faz sentido desceu sobre você de repente. Você estava no meio de um problema real, sem solução à vista, a mente acelerada, o peito apertado. E então, sem aviso, sem nenhuma mudança nas circunstâncias, uma calma tomou conta de você. Filipenses capítulo 4, versículo 7, descreve isso com precisão. A paz de Deus, que excede todo o entendimento. Excede. Não é uma paz que você entendeu e aceitou. É uma paz que chegou antes da sua compreensão, acima da lógica. Quando o anjo Gabriel apareceu para Maria em Lucas capítulo 1, ela estava em pânico. E a primeira palavra do anjo não foi uma explicação. Foi: não temas. A paz veio antes do entendimento. Timothy Keller escreveu que existem momentos em que Deus não resolve o problema, mas sustenta a pessoa que está no problema. Essa paz inexplicável pode ser exatamente essa sustentação, chegando até você de uma forma que o seu intelecto não consegue processar, mas o seu espírito reconhece. Sinal número 3. Você escapou de algo que não tem explicação racional. Quase sofreu um acidente. Mudou de caminho sem saber por quê. Chegou atrasado e depois descobriu que o atraso foi o que te protegeu. Você está aqui hoje e tem a sensação de que poderia não estar. O Salmo 91, versículos 11 e 12, diz com objetividade que impressiona: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra.
em todos os teus caminhos. Não em alguns, em todos. N.T. Wright aponta que a palavra hebraica usada para caminhos aqui é ampla o suficiente para incluir tanto as grandes decisões quanto as rotas menores do dia a dia. Não é proteção reservada para crises, é cobertura constante. Se você tem uma história de livramento que não consegue explicar, considere que talvez a explicação exista. Ela só opera numa dimensão que você não vê. Sinal número 4. Um estranho disse exatamente o que você precisava ouvir. Não uma frase genérica de encorajamento. Uma palavra específica que tocou exatamente no ponto que você estava carregando e que não tinha contado para ninguém. No momento exato em que você mais precisava. Hebreus capítulo 13, versículo 2, tem uma das frases mais perturbadoras e mais bonitas da Bíblia. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Sem saber. A pessoa recebeu um anjo e achou que estava recebendo um ser humano comum. O que significa que a experiência, por fora, pareceu completamente ordinária. Uma conversa no corredor. Uma mensagem de alguém que você mal conhece. Uma palavra dita por um estranho que você nunca mais vai ver. Às vezes, o extraordinário chega embrulhado no ordinário. Sinal número 5. Você teve um sonho que parecia real demais para ser apenas um sonho. Você acorda e os detalhes estão lá. Nítidos. O coração acelerado de um jeito que não é medo. É outra coisa. Algo que você não tem nome certo para descrever. Em Mateus capítulo 2, versículo 13, um anjo apareceu a José em sonho com uma instrução urgente. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. José obedeceu e salvou a vida de Jesus. Não foi metáfora. Foi direcionamento divino através de um sonho. Em Gênesis capítulo 28, Jacó viu em sonho anjos subindo e descendo do céu. E quando acordou, disse algo que ficou gravado para sempre. Certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. O estudioso John Goldingay observa que essa confissão é um dos momentos mais honestos da Bíblia. Jacó não estava em êxtase espiritual. Estava fugindo. Dormiu numa pedra e descobriu ao acordar que Deus estava presente num lugar que ele havia desconsiderado completamente. Não estou dizendo que todo sonho carrega mensagem divina. Os próprios textos bíblicos fazem essa distinção com cuidado. Mas aquele sonho que você ainda lembra com detalhes dias depois, aquele que deixou uma marca que não passa, merece mais do que ser esquecido no caminho para o café da manhã. Hebreus capítulo 1, versículo 14, faz uma pergunta que carrega um peso imenso. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Enviados para servir você, não para te observar de longe, para servir, para estar presente, para agir. Você pode não os ver, pode não reconhecê-los quando chegam, mas eles estão nos seus caminhos, na sua madrugada, na paz que não faz sentido, na palavra do estranho, no sonho que parece real demais.